Olá pessoal, bem-vindos aos métodos de separação de misturas, parte 2. Hoje nós vamos abordar as misturas heterogêneas. Concentrem-se, corrijam as atividades e vamos lá. A peneiração ela é chamada de tamização. Ela separa misturas heterogêneas entre sólidos com tamanhos diferentes. O meio de separação é a peneira ou tamiz. E o que ocorre? O sólido com menor tamanho atravessa a peneira. Ele é chamado de peneirado. E o de maior tamanho fica retido na peneira, e ele é chamado de resíduo. A figura apresenta um exemplo, a peneiração da farinha, ok? Catação. A catação separa misturas heterogêneas entre sólidos com aspectos diferentes, como por exemplo forma, volume, cor. O meio de separação pode ser uma pinça ou qualquer outro objeto que permita que você escolha e retire um pedaço da mistura sólida. Veja o exemplo, é a catação do feijão. Você faz catação quando pega um pedaço de papel e joga no lixo, quando você escolhe dentro de um estojo uma caneta para você usar, quando você escolhe uma uva no meio de várias uvas num cacho de uva para você comer. Levigação separa misturas heterogêneas entre sólidos com diferenças de densidade. O meio de separação é a água corrente. O material menos denso ele é arrastado pela água. A levigação está diretamente relacionada à lavagem de um material quando você joga água corrente e essa água arrasta a sujeira. Por exemplo, quando você lava as mãos ou toma um banho, você está fazendo levigação. O garimpeiro, ele lava o cascalho que ele recolhe do fundo do rio para ele enxergar quais são as pedras preciosas, usando a levigação. Para isso, ele movimenta a bateia cheia de água. Essa água adquire um movimento, uma velocidade e leva junto com ela para o rio, arrastado pela corrente de água do rio, as partículas, a areia fina, que estaria impedindo o garimpeiro de escolher as pedras que ele quer. Ventilação. Separa misturas heterogêneas entre sólidos com também densidades diferentes, mas aqui usa-se como meio de separação o vento. Quando você sopra o caderno para retirar dele as partículas de borracha residuais, você está fazendo uma ventilação. Uma observação, não estaria correto, porque você joga no chão os pedacinhos de borracha, ok? Mas é um exemplo. Nós temos um exemplo mais bonito na figura, é quando as folhas de uma árvore são arrastadas e levadas pelo vento. Flotação. Esse método separa misturas heterogêneas entre sólidos com diferenças de densidade. Para isso, você deve escolher um líquido que tenha uma densidade intermediária entre as fases da mistura sólida. Vamos imaginar um recipiente cheio de areia com serragem. Serragens são pedacinhos muito pequenos de madeira. Quando você acrescentar água a esse sistema, a serragem sobe até a superfície da água por ser menos densa e a areia vai para o fundo, o que permite então a separação dessas fases da mistura sólida original, ok? Imantação. Esse método também é chamado de separação magnética e ele serve para retirar a fase de uma mistura entre sólidos que contenha um material ferromagnético. Os materiais ferromagnéticos que são atraídos pelo ímã e, portanto, podem ser separados por esse tipo de método são ferro, níquel e cobalto. Outros metais não são atraídos pelo ímã. Se você tiver um ímã em casa, pode testar. Aproxima ele, por exemplo, da janela de alumínio. Ele não atrai o alumínio. Não é porque é um metal que é atraído pelo ímã. Os metais precisam ter essa propriedade, ser ferromagnéticos para serem atraídos. Dissolução fracionada.
Separa misturas heterogêneas entre sólidos com diferenças em suas solubilidades. Aqui você escolhe um solvente que tenha solubilidade por uma das fases, permitindo então a separação. Imagina que caiu sal na terra e você quer recolher o sal. Você então precisa pegar aquela porção de terra onde caiu o sal, colocar num recipiente e adicionar água. Agita o sistema para que o sal dissolva na água. Em seguida, você usa métodos de separação auxiliares. Você filtra a água, retira a areia e evapora essa água para que o sal seja então obtido separadamente. A filtração simples é a filtração comum que a gente tem na nossa casa, quando a gente filtra ou coa café, quando a gente coa o leite usando peneira. Uma observação. Não é quando a gente usa em casa peneira para coar leite, é filtração. A peneira está sendo usada como filtro, ok? Continuando os nossos exemplos, quando nós filtramos a água para torná-la mais apropriada para o uso, tudo isso é filtração. Bom, em casa também a gente tem o ar-condicionado e o aspirador de pó, que são capazes de filtrar o ar. O meio de separação de qualquer uma das filtrações que eu citei é o filtro. O filtro ele tem a importância de reter o resíduo da mistura, que é o sólido. Toda filtração separa misturas entre sólidos e líquidos ou sólidos e gás. E o filtro, a importância dele é que ele consegue retirar, reter o sólido. E nós chamamos esse sólido de resíduo, ok? No laboratório de química, nós usamos uma aparelhagem apropriada que promove a separação de sólidos e líquidos. Ainda no laboratório de química, a gente pode acelerar a filtração realizando a filtração a vácuo. Clique no botão vermelho para você ver a filtração a vácuo sendo realizada no laboratório. Bom, diferenças entre a filtração a vácuo e a filtração simples. A filtração simples usa um funil de vidro, volte lá no slide anterior, usa um funil de vidro para separar a mistura e não requer de bomba a vácuo. A filtração a vácuo precisa de um funil mais resistente, um funil de porcelana para realizar a separação. O frasco de coleta na filtração a vácuo é o quitazato, que é um material resistente feito de vidro de 8 milímetros e que tem uma abertura do lado onde sai uma mangueira que se conecta a uma bomba a vácuo. O sistema é bem diferente da filtração comum, que é constituída apenas de funil de vidro e um becker coletor. Em ambos os tipos de filtração que nós estamos relacionando, nós temos o papel de filtro, que é o meio de separação. E em ambos nós colocamos o papel de filtro dentro do funil de porcelana ou do funil de vidro, ok? Não se preocupe muito em entender todos os passos da filtração a vácuo. O que você tem que entender é que esse método acelera a filtração comum. A bomba a vácuo, veja se você entende um pouco mais, ela consegue retirar o ar de dentro do quitazato, que está mostrado na figura. Com isso, ocorre a diminuição da pressão dentro do quitazato. O ar atmosférico, então, tenta entrar para dentro do quitazato para igualar a pressão atmosférica que está externa a ele. E aí ele empurra a mistura, porque ele só consegue entrar pelo funil de porcelana, uma vez que o sistema está todo fechado e vedado. Quando ele empurra a mistura, ele faz com que o líquido, que tinha uma certa resistência para passar pelo filtro, passe rapidamente, ok? Então, na filtração a vácuo, o que é importante que você guarde é que ela acelera o processo de filtração. Tente no seu caderno escrever com suas palavras ou com as minhas mesmas o que eu expliquei aqui para vocês. Faça um texto num rascunho e melhore esse texto para que você entenda melhor a filtração a vácuo, tá bem?
Decantação é um método natural de separação de misturas heterogêneas. Quando a poeira decanta do ar e deposita nos nossos objetos de casa, nós temos que tirar essa poeira. É a decantação, ok? Quando o óleo separa da água, naturalmente, decantação. A areia, quando vai para o fundo do recipiente de um becker, se ele estiver junto com a água, decantação. Bom, a decantação separa misturas heterogêneas entre sólido gás, líquido líquido e líquido gás, exceto o sólido sólido. A diferença está na densidade dos seus componentes. A figura mostra o funil ou ampola de decantação, que é um instrumento de laboratório que ajuda muito a separar as fases de misturas líquidas. Atenção, a gente não pode colocar um sólido dentro desse funil, senão ele entope. Clique no botão para você ver no laboratório a separação dessa mistura dentro da ampola de decantação, ok? Centrifugação, utiliza-se a centrífuga, que é uma aparelhagem, para separar misturas heterogêneas de sólidos e líquidos que não decantam com facilidade. Se você colocar um pouquinho de sangue dentro de um tubo de ensaio, juntamente com um anticoagulante em cima da mesa, esperar por 1, 2, 3 dias, não vai ocorrer decantação. Possivelmente a mistura vai coagular, mas ela não decanta. Para você separar o sangue, as fases do sangue, ou seja, as células do plasma sanguíneo, é necessário colocar na centrífuga. Então a centrífuga é muito útil para acelerar a decantação e ela é usada principalmente para aquelas misturas que têm uma certa dificuldade para decantar, ok? Sifonação é o nosso último método. Ele separa misturas heterogêneas entre líquidos e também entre sólido e líquido, com diferenças de densidade. Só que aqui a gente usa um sifão ou mangueira para que ocorra a separação, como meio de separação. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu frasco com a mistura original e colocar num local mais alto. O seu frasco de coleta num local mais baixo. Você coloca a pontinha da mangueira dentro do frasco com a mistura original em contato com a fase que você quer. Retira o ar da mangueira, succionando, puxando, como se estivesse tomando um refrigerante. Leva essa mangueira até o frasco coletor, coloca dentro dele e espera a fase que você deseja cair nesse frasco. Ok? Clique no botão vermelho que você vai assistir a um vídeo muito bom, inclusive de estudantes, tá? Um vídeo que eu peguei do YouTube, muito bom, para que vocês entendam melhor esse método de separação. Espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento de vocês dos métodos de separação de misturas heterogêneas. E o meu objetivo é que as nossas aulas sejam invertidas. Você busque a informação e complemente com as aulas. Eu acho esse tipo de aula extremamente efetivo. Pessoal, estou com muita saudade dos olhinhos de vocês para o quadro. Não estou com saudade das conversas paralelas, mas de vocês e daquela atenção que vocês têm à aula, eu estou com muita saudade. Porque isso é como se fosse uma vida para a gente, para o professor. O professor precisa desse estímulo, saber que vocês estão participando. Queria então que sempre que vocês puderem, participem, façam as atividades e pergunte na sala Google as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço e bons estudos. Aproveitem bem o tempo de vocês, ok?